Então, a minha pergunta é, por que não devemos guardar o sábado na atualidade? Obrigado pela pergunta, nobre pastor Alexandre. O amado colocou que na criação Deus descansou. Na verdade, o próprio termo Shabat, ou Sabaton, ou Sabatá, não importa se plural, às vezes a confusão de plural com singular nos vocábulos gregos, mas o termo significa cessar, parar, concluir e findar por completo. Esse é o significado. O significado não é descansar. Então, quando Gênesis diz que Deus descansou, diz que Deus cessou. Ali não é descansou, ali é cessou, parou, acabou, concluiu a sua obra. Quando vai para o Decálogo, em Êxodo 20, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, diz que porque naquele dia Deus descansou, aí entra a metáfora, tá? Entra agora a figura de linguagem em que Deus serve como, o descanso de Deus serve como exemplo para o descanso do homem. No entanto, todavia, o termo sábado em si mesmo não significa descansar, mas significa cessar, significa parar, significa aniquilar. Quando o amado diz que Deus criou as leis antes mesmo do pecado existir, o sábado não é apresentado nestas leis. Você não vê as leis no período, as leis referindo-se ao sábado, tá? Você vê a fimose que nós chamamos tá, esqueço-me agora o nome, que seria a fimose, esqueço-me agora, tá? Me deu um dislexo aqui. A circuncisão. Então você vê a circuncisão, mas você não vê a lei do sábado no período patriarcal, no governo humano, e nenhuma das dispensações antes da lei, tá? Então, eu acredito que não proceda isso. Quando diz que a aliança, o sábado se torna aliança, sim, se torna aliança para o povo de Israel, para o povo hebreu. Por sinal, Ezequiel 20:20 diz, celebrarei os meus sábados, porque serve de sinal entre mim e vós. Aí o amado disse que o sábado foi feito por causa do homem, no caso de Marcos 2. O que acontece ali em Marcos 2? Os discípulos de Jesus estão sendo acusados de transgredirem o sábado. Então Jesus cita alguns exemplos de que o sábado era transgredido na lei por causa de uma outra lei, justamente a lei da circuncisão. E quando Jesus coloca isso, Jesus diz, aqui está quem é maior do que Salomão, e ele diz, aqui está o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do sábado. Ora, se no templo, Jesus é comparado ali com o templo, ele se compara com o templo. Ele diz, não tendes lido que no sábado os homens violavam a lei no templo por causa da lei de Moisés, que era por causa da lei da circuncisão. Se o 8º dia da circuncisão chegasse no sábado, então o sábado, os sacerdotes trabalhavam no sábado para exercer a circuncisão. Aí ele diz, aqui está quem é maior que o templo. Então ele coloca, ora, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Quando ele diz que é Senhor até do sábado, ele está dizendo, ora, se no templo eles violavam e ficavam sem culpa, imagine eu que sou Senhor do sábado. Interessante é que a teologia sabatista, ela inverte a situação. O texto não diz que o sábado é do Senhor, mas que que Jesus é o Senhor do sábado, como é Senhor do domingo, Senhor do templo, Senhor de Salomão, Senhor de tudo. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, quem está em mim está mais amparado do que quem está no templo transgredindo o sábado por causa da lei de Moisés. Então, eu sou o Senhor do sábado. O texto não diz que o sábado é do Senhor, mas que ele é Senhor do sábado. Em que contexto? No contexto de aquele que está em Cristo é mais resguardado na quebra do sábado do que os sacerdotes que o violavam no templo por causa da lei da circuncisão. Veja só, quando nós falamos de que Deus descansou, claro, a palavra ali, ela também tem o significado de cessar a atividade, obviamente, porque Deus terminou 6 dias, ele criou o mundo, no 7º dia ele criou o sábado. Agora tem um ponto aqui,
Quando você vai a Êxodo, no capítulo 16, né, o professor Ferreira disse que não havia o sábado antes da lei. Então, isso não procede, porque em Êxodo, no capítulo 16, verso 22, diz: ao sexto dia, colher o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozer. O que quiser cozer em água, cozer em água. E tudo que sobrar, guardando para a manhã seguinte. Então, aqui você vê uma ordem expressa de Deus para Israel, naquele contexto, que eles deveriam guardar o sábado, e Deus usa o elemento do maná como um elemento didático, para que eles pudessem entender esse ciclo semanal, 6 dias de trabalho e o 7º dia, o descanso. Em Êxodo 20, Deus aqui ele fala nitidamente: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então ele diz: vocês vão fazer toda a obra de vocês, mas vocês vão separar o sábado, vocês vão santificar o sábado. E ele diz a razão por que isso no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, esse texto de Êxodo 20, verso 11, ele remonta à criação. Por isso que ele fala no início aqui, no 4º mandamento, ele diz: lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque eles haviam perdido esse princípio, Deus estava restaurando, resgatando a sua lei, que não pode mudar, não deve ser mudada. Você ainda tem 2 minutos. E outro ponto que ele coloca aqui, a pergunta não foi respondida, porque Jesus ele deixa claro que o sábado foi estabelecido para o homem, ou seja, na criação, o sábado é para a humanidade. Deus disse lá: vocês vão encher a terra, povoar a terra. Essa instrução do sábado ia chegar para toda a humanidade. Jesus lá em Marcos 2, ele fala a mesma coisa: o sábado é para o homem. Ali não cita Moisés, não cita Abraão, ali não cita Israel, ele fala o sábado para o homem. Obviamente que isso ele está estendendo sim também para a igreja e para nós também hoje. Os amados podem voltar o vídeo que irá ficar gravado e verá que eu não falei que o sábado não aparece antes da lei. Eu falei que não aparece no período patriarcal. Você não vê Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Enoque guardando o sábado. Foi isso que eu falei. Quando o amado cita Êxodo 16, é porque, na verdade, ali é o primeiro texto em que a guarda do sábado aparece como uma ordenança, tá? Então, deixar isso muito bem claro. Quando o Êxodo 20 diz: lembra-te do dia de sábado para santificar, o lembra-te é para os interlocutores ali, para Moisés e para aqueles que ali estavam. Por que lembra-te? Não é uma remissão, não está remetendo a período patriarcal, está remetendo justamente a Êxodo 16. Deus havia falado em Êxodo 16, que é quando começa a ordenação do mandamento do sábado, e em Êxodo 20 ele diz: lembra-te por quê? Porque eu falei isso lá e está lá no Êxodo 16. Então, não é uma referência ao período de Gênesis, ao período patriarcal. O nobre pastor e nenhum outro adventista irá mostrar isso, tá? Ah, professor Ferreirinha, o senhor está mudando o 4º mandamento? O senhor acaba de dizer que o lembra-te se refere a Êxodo 16. Mas vamos ver o que o mandamento diz e aqui faz referência. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja a referência aqui,
porque em 6 dias fez o Senhor. Aqui está bem clara a referência à criação. Deixando isso muito bem claro. Quando ele diz que eu não respondi porque o sábado não foi feito por causa do... O sábado foi feito por causa do homem, isto significa dizer que o homem é superior ao sábado. É o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Exato, professor. Mas o texto não está dizendo que o sábado foi feito exclusivamente para judeus, israelitas ou para Adão e Eva. O texto diz que o sábado foi feito para a humanidade. No entanto, a Bíblia diz que a lei foi abolida, o decálogo. Como o amado sustenta o sábado, sendo que o decálogo foi abolido? Então, veja, primeira coisa, quando nós falamos da lei, a lei é uma transcrição do caráter de Deus, ok? Deus entregou a sua lei. A lei de Deus, ela já existia e ela é eterna. O Salmo 111, 7 e 8 diz que a lei de Deus, ela é eterna. Se a lei de Deus é eterna, então ela não pode ser mudada em momento algum. Até eu gostaria depois que o professor Ferreira pudesse trazer algum texto, né, para mostrar aonde que a lei de Deus ela foi abolida. Pelo contrário, quando você vai em Malaquias, você tem 2 textos basicamente. Êxodo 31, verso 18, diz que as tábuas da lei elas foram escritas pelo dedo de Deus. Veja, o próprio Deus escreve em tábuas de pedra a sua lei. Malaquias 3, verso 6 diz, eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, a lei ela tem o caráter imutável. De forma nenhuma ela pode ser mudada, porque a lei vem do próprio Deus, porque a lei é eterna. Agora, quando nós vamos ao Novo Testamento, nós temos um texto ali de Mateus, no capítulo 5, quando a palavra de Deus diz, Jesus dizendo, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então, Jesus deixa claro novamente aqui que a lei de Deus, ela não foi abolida. Por isso que ele guarda o sábado, os apóstolos vão guardar o sábado, a igreja vai estar guardando o sábado. Então, dessa forma, a lei jamais ela pode ser abolida. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo 42 de Isaías, no verso 21, falando sobre a obra do servo do Senhor, né, uma profecia messiânica que vai se aplicar a Cristo no Novo Testamento, a palavra de Deus diz lá em Isaías 42, verso 21, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Ou seja, se nós falamos que a lei de Deus foi abolida, o que nós fazemos com esse texto, sendo que Cristo, ele exaltou a lei de Deus? Em hipótese nenhuma, Jesus aboliu a lei, ok? Ele vai exaltar a lei em que sentido? O pecado é a transgressão da lei. Pecado, transgressão da lei. Jesus, quando ele morre pelos nossos pecados. Ou seja, se a lei pudesse ser abolida, a pergunta que fica aqui é por que Jesus iria morrer na cruz? Se Deus pudesse abolir a lei, Jesus não precisaria morrer na cruz. Isso é um fato muito claro nas Escrituras. Então, a lei de Deus, ela não foi abolida em hipótese nenhuma, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Nos textos que o Amado citou, que o sábado é eterno como mandamento perpétuo. No entanto, a igreja deveria também guardar a circuncisão, porque em Gênesis 17, Deus diz a Abraão, estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência como aliança perpétua, Gênesis 17, 7. E que aliança é esta? Tu e a tua geração circuncidará, ou seja, a circuncisão também entra como aliança perpétua. Então, não é o fato de um termo estar em um texto que ele significa dizer que aquilo seja de fato e de verdade perpétuo, perpétuo eternamente, perpétuo imutável, incontestavelmente, tá? Então, se pelo fato de
a antiga aliança dizer que o sábado é perpétuo, detalhe, para judeu. Então, e a igreja tem que guardar, então a igreja teria que circuncidar também, porque Gênesis 17 diz que a circuncisão é perpétua. Quando o amado diz que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, é justamente aí onde mora a verdade de que a lei foi abolida. Veja bem, Mateus 5, 17 e 19, Mateus 5, 17, do 18 ao 19, Jesus diz, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas vim cumprir. Aí ele apresenta o argumento de garantia, ou seja, eu vou dar aqui a garantia no meu argumento de que eu vou cumprir a lei. Passará os céus até que passe os céus e a terra, nem um iota, nem um tio passará da lei, até que tudo seja cumprido. Quando ele diz até que tudo seja cumprido, ele está dizendo, eu vim cumprir, quando tudo for cumprido, aí sim, passará. Passará em que sentido? No sentido de a lei ser destruída? Não, ela não foi destruída. Ou seja, ela tornou-se obsoleta. E por que tornou-se obsoleta? Tornou-se obsoleta porque Jesus a cumpriu e ela servia de aio para nos levar a Cristo, e agora nós não precisamos mais de aio. Então, quando Mateus 17 diz que ele não, 5,17 diz que ele não veio destruir, realmente ele não veio destruir, ele veio cumprir. E ele diz, até que tudo se cumpra, nada passará. Como tudo se cumpriu e se cumpriu nele, a lei, obviamente, acabou. Em 2 Coríntios 3, versículos 7 e 8, Paulo diz que o ministério da morte gravado com letra em pedra, que é justamente os 10 mandamentos que o amado citou, escrito com o dedo de Deus, tinha uma glória transitória. O que é transitório? Passageiro. E os judeus que não se converteram a Cristo têm os seus corações endurecidos até hoje, porque Moisés punha um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não vissem a glória do que era transitório. Esse texto de 2 Coríntios 3 remete a Êxodo 34, que é uma referência ao decálogo, que era transitório. Mas no versículo 14 diz que foi por Cristo abolido. Assim, o texto nos diz, corroborando Mateus 5,17 com 2 Coríntios, que a lei foi abolida, ela cumpriu-se em Cristo, foi abolida, agora entra o escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13, dizendo-se nova lei, envelheceu-se a primeira, ora, o que se envelhece presta está de acabar, mostrando que foi abolida, que foi envelhecida, que foi acabada a antiga aliança, e é uma referência ao decálogo. Esses textos é uma referência ao decálogo. E Hebreus 10, 9 diz, retira o primeiro, qual o primeiro? O primeiro pacto, para que se estabeleça o segundo. Quando você chega a Gálatas 4, 24 ao 26, você vai ver que existem duas alianças, uma é H gerando filhos para a escravidão, e Paulo diz, esta H é o Monte Sinai da Arábia. O que aconteceu no Monte Sinai? Os 10 mandamentos gravados com letras em pedra. Então, geram filhos para a escravidão. Resumindo, Jesus cumpriu a lei, a glória da lei era transitória, 2 Coríntios capítulo 3, e o que era transitório passou, foi abolido, 2 Coríntios 3, 14, e foi retirado o primeiro mandamento, a primeira aliança, e isso é uma referência ao decálogo, Hebreus 10, 9, e agora nós estamos debaixo de uma nova aliança, de uma nova lei, que é a lei de Cristo, portanto o decálogo foi abolido, sim. Veja só, o professor Ferreira colocou, eu queria só voltar nesse tema de 2 Coríntios 3, quando fala ali, Moisés estava com um véu na face, né, quando ele pediu para ver a glória de Deus. Então, no capítulo 34 do livro de Êxodo, ele fala ali, verso 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Ele vai falar que guarda a fidelidade, etc, etc. Depois você chega no capítulo 34, ainda no verso 8, imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, etc. Então, essa
transição da lei não se refere à lei dos 10 mandamentos, ok? Essa transição à lei tem a ver porque Moisés, quando está ali no monte, a glória que resplandecia na face de Moisés era um reflexo da justiça de Cristo na lei, a graça de Deus, que vai trazer o perdão. Que isso era tipificado no sacrifício, nos rituais do santuário. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais o professor Ferreira, sustentando um pouco mais essa argumentação de 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver se é Êxodo 34, tá? Vamos ver aqui. Êxodo 34. Pelos últimos, fica fácil de eu saber. Eu peço desculpa aos espectadores, tá bom? Por essa razão. Então, vamos lá. Isso, é Êxodo 34 mesmo. Eu citei a referência correta. É que o nobre pastor, não foi aos textos, aos versículos propriamente dito. Vamos pegar aqui o versículo 28, para que todos entendam que Êxodo 3 está, que 2 Coríntios capítulo 3 está falando de Êxodo 34. Versículo 28 diz assim: e aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, as 2 tábuas dos testemunhos nas mãos de Moisés. Quais tábuas dos testemunhos? Os 10 mandamentos. É o que diz o próprio texto aqui no contexto, os 10 mandamentos. Nas mãos de Moisés, sim, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Então, Moisés o texto aqui está se referindo, de fato e de verdade, às tábuas dos 10 mandamentos, ok? E quando Paulo diz que a glória era transitória, é uma referência a essa glória, é uma referência a esse texto. Eu tinha citado o texto correto mesmo, é que o nobre professor pegou apenas versículos isolados para tentar fugir das passagens. Quando eu falo tentar fugir, com todo respeito, tá? Para tentar fugir das passagens que o texto se correlaciona com o texto de 2 Coríntios. Esse texto aqui, essa lei aqui, é de fato e de verdade os 10 mandamentos. Olha só o versículo 28, Êxodo 34. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos, ok? Então é uma alusão aos 10 mandamentos, sim. Então Paulo vai dizer que esses 10 mandamentos, que o decálogo, segundo os Coríntios capítulo 3, Paulo está tratando justamente do decálogo. É só você pegar Êxodo 34 e você vai ver que não é outra coisa, é o decálogo. Paulo diz que esta aliança, Paulo chama de ministério da morte. Esse ministério da morte tinha uma glória transitória, isto é, passageira, e foi por Cristo abolida. Então, na verdade, o texto é uma alusão à abolição dos 10 mandamentos, do decálogo, sim, indubitavelmente. Assim como Gálatas 4, 20 ao 26 também é uma alusão, assim como Hebreus 8:13 é uma alusão à abolição do decálogo, assim como Hebreus 10:9 é uma alusão à abolição do decálogo. Isto é fato, isto é indiscutível, isto é referência cruzada, né? Indubitavelmente. Agora, já está respondida a pergunta do amado. Então a lei foi abolida, ela foi abolida quando? Depois que Jesus cumpriu. Querendo deixar claro que a abolida não é destruída. Jesus diz, não penseis que vim destruir a lei. Ele não veio destruir, eu vim cumprir. Uma vez que ele a cumpriu, então a lei cumpriu o seu papel e agora ela nos serviu de aio até Cristo, como disse Paulo, e agora não precisamos mais da lei, ok? Então está aí a minha resposta, de fato e de verdade, 2 Coríntios capítulo 3, é uma referência ao decálogo e não a quaisquer outros tipos de lei. O professor Ferreira disse, o pastor fugiu do tema. Não estou fugindo do tema. A questão é o seguinte, o senhor falou de Mateus 5,17, de cumprir, e depois o senhor vai para 2 Coríntios. O senhor já falou de 2 temas, entendeu? Então eu queria uma argumentação um pouquinho melhor um pouco em relação a 2 Coríntios 3. Deixa eu só, primeiramente, ler aqui, 2 Coríntios 3, diz assim, verso 3, e de fato aqui, Paulo em 2 Coríntios, ele está falando dos 10 mandamentos. Eu vou ler esse texto aqui, tá? Ele diz assim, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério,
escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, esse é o contexto da nova aliança. A nova aliança, a antiga aliança, as tábuas a lei foi dada em tábuas de pedra, ok? A nova aliança agora, a lei, ela sai da pedra e ela vem para o coração. Quando Moisés está falando ali a respeito daquela glória transitória, Moisés, quando ele está recebendo a lei dos 10 mandamentos, Deus vai mostrar para ele um desdobramento daqueles tipos e sombras que apontavam para Cristo, a lei cerimonial. Porque a lei dos 10 mandamentos, ela traz condenação. Isso é um fato, ela condena. E ali Deus mostrou para ele como que ele iria trazer salvação. Então ele mostrou Cristo na lei, o sacrifício de Cristo na lei. Foi exatamente isso, é isso que Paulo está falando. Para ratificar isso, quando você vai ao livro de Hebreus, no capítulo 9, ele fala assim, ó, então acrescentou, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, esse sistema cerimonial, obviamente que ele foi cravado na cruz do Calvário. A lei cerimonial, ela perdeu o seu objetivo, a sua função. Porque o tipo se encontrou com o antítipo, que é Cristo. Por que eu estou falando isso? No mesmo capítulo 10 de Hebreus, você tem ali a seguinte passagem, dizendo o seguinte, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados. Então, esses sacrifícios, eles não removiam pecados, eles eram apenas uma sombra. Então, o que Moisés vê? Que a face dele ficou em glória, que as pessoas não podiam olhar e tampar. Paulo toma isso para fazer uma aplicação em relação à transitoriedade dessas leis do ritual do santuário. Isso ia ser transitório. O que seria realmente, de fato, o tipo? Seria Cristo. Ele iria morrer na cruz, e agora a lei cerimonial seria cravada na cruz, e agora ele vai, através do perdão que ele está oferecendo, ele vai trazer o verdadeiro perdão, só que a lei, ele não vai abolir a lei. Por que não? O próprio livro de Hebreus diz assim, no capítulo 8, no verso de número 8, fala assim, ó, e de fato, repreendendo, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, e sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, Deus deixa claro como que a lei foi abolida no Novo Testamento, segundo a posição do professor Ferreira. Se Deus está falando aqui em Hebreus, que ele vai gravar a lei no nosso coração, que é exatamente o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3. A lei saiu da tábua de pedra, a condenação, ela vem para o coração. Ou seja, quando nós entramos no relacionamento com Cristo, nós somos perdoados e agora nós vamos continuar fazendo aquilo que o povo de Israel fazia, obedecendo os mandamentos de Deus, inclusive no tocante à guarda do sábado. O Amado falou que ia explicar 2 Coríntios 3, mas não explicou. 2 Coríntios 3 fala claramente dos 10 mandamentos, que é o que foi cravado com letra em pedras. O que foi cravado com letra em pedras não foi lei cerimonial, foram os 10 mandamentos. As demais subdivisões da lei partiram dali, e Moisés está falando daquilo que foi cravado com letra em pedra. Quando os amados fazem separação entre lei cerimonial e lei moral, eles fazem uma subdivisão que não existe. Jesus diz na parábola do rico e Lázaro, lá tem Moisés e os profetas. Quando diz Moisés e os profetas, está falando de toda a lei de Moisés. É claro que ele não está falando de leis cerimoniais, civis, dietéticas, ou não, é a lei por completo. Atos 15, 21, Lucas diz,
Moisés é lido todos os sábados na sinagoga. Ora, a figura de linguagem aqui para Moisés, obviamente, não é para lei cerimonial versus lei moral. Em Mateus 5,33, que Jesus diz, não vim destruir a lei, também está, não perjurarás, e, portanto, isso não faz parte do decálogo. Então, essa lei que ele não veio destruir, a lei do não perjurará, obviamente, esta lei, e não perjurará nem por Jerusalém, nem por tua cabeça, que aí alguém poderia pegar o nome de Deus em vão, mas não, é nem pela tua cabeça. Então, logo, o perjurará aqui coloca aquela lei que ele não veio destruir como toda a lei por completo. Assim sendo, pergunto ao amado, como é que o amado sustenta essa ideia de lei cerimonial abolida e lei moral não? Em partes, já respondi aqui a primeira parte, quando a lei cerimonial, tá? Você tem aqui, por exemplo, Efésios, no capítulo 2, verso 15, diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, aqui, essas ordenanças que cita lá Hebreus, todo o ritual do santuário, essas leis do ritual, do sacrifício de animais, elas foram abolidas. Na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo, deixando claro que esse sistema se tornou operante, porque ele encontrou o quê? O antítipo que é Cristo. Ok? Então, aqui nós vimos bem claro que essa lei cerimonial, Paulo fala lá no capítulo 10, que ela não podia perdoar pecados. Tá? Então, ela se tornou inoperante. Em Mateus 27, fala na morte de Cristo que o véu se rasgou. Agora, quando nós vamos a Romanos, vamos aqui a Romanos, no capítulo 3, no verso 31, diz... Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, Paulo, um judeu, um fariseu, se converteu a Cristo, mesmo sendo um fariseu, um judeu, conhecia bem a Taná, a Torá, os escritos do Antigo Testamento, ele agora vai deixar claro que ele está confirmando a lei dos 10 mandamentos, ou decálogo. Você também tem aqui, de forma bem clara, textos do Novo Testamento. Se a lei foi abolida, a minha pergunta é, Jesus disse assim para o jovem rico. Respondeu-lhe Jesus, por que perguntas acerca do que é bom? Bom é um só. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Em João 14,15, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 15, verso 10, se guardados os meus mandamentos, permanecerei no seu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor eu permaneço. 1 João capítulo 2, verso 3 e 4, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João, capítulo 3, verso 22, e aquilo que pedimos deles recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja, a pergunta é, se a lei foi abolida, por que aqui Jesus, os apóstolos, o Novo Testamento, fala que a igreja guardava os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento, que é o sábado, ok? Você aqui, por exemplo, você quando vai ver aqui a questão do Novo Testamento,
você vai ter aqui 68 vezes no Novo Testamento a expressão sabaton. Então, isso é muito claro que a lei de Deus ela não foi abolida por Cristo. Essas citações que eu coloco aqui, por que Jesus aboliu a lei, se ele mesmo fala para guardar os mandamentos? Então, parece que há uma aparente contradição. Primeiro ponto, a lei foi abolida, retira, quando Hebreus 10, 9, citado pelo Amado, diz, retira o primeiro, está falando do primeiro pacto. Qual pacto? O pacto cerimonial? Não, o pacto do Sinai. Quando Gálatas 4 fala dos dois pactos, fala que H, a escrava, gerando filhos para a escrava, é uma referência a pacto cerimonial? Não, é uma referência ao pacto do Sinai. Quando 2 Coríntios 3, 7 fala do ministério da morte cravado com letras em pedras, é uma referência à lei cerimonial? Não, é uma referência às pedras do decálogo do Sinai. Então, está claro que foi abolido. Fato, fato, fato. Agora, o que é que acontece? O Amado citou Romanos 3,31. Anularemos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Só que citou vários versículos falando que deve-se guardar os mandamentos. E aqui eu quero pedir perdão ao Amado por eu ter falado que o senhor fugiu do tema, tá? Eu falei outra hora, desculpe-me, tá bom? Se o Amado foi ofendido, por favor, me desculpe, a minha ideia não é essa. Então, veja bem, está provado que a lei foi abolida. Agora, qual é o problema de Romanos 3,31 e dos muitos versículos que o Amado citou? Não adianta citar uma penca de versículos fora de seus contextos. Veja bem, qual o tema de Romanos capítulo 3? O tema de Romanos capítulo 3 é judaísmo versus igreja, ou seja, religião judaica versus gentios, lei versus graças. Isso está em Romanos 3:1, Romanos 3:10 e Romanos 3:23. E o mais interessante é que o verbo para anular, anulamos, pois, a lei pela fé, não está no futuro. Anularemos, pois, a lei pela fé. O verbo estabelecer não está no futuro e nem no modo imperativo. Anularemos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes deveremos estabelecer a lei. Não. Estão ambos os verbos no presente. O verbo anular está no presente plural do indicativo ativo. Ou seja, nós estamos anulando a lei pela fé? É claro que Paulo, o assunto é judeu versus gentil. Aí Paulo está dizendo, ora, o fato de eles se justificarem na lei e nós não, nós estamos anulando a lei pela fé? Não estamos. Nós estamos confirmando a lei. Confirmando o quê? O que a lei apontava, que ela se tornaria obsoleta, que ela se cumpriu em Cristo, que o fim da lei é Cristo, e, portanto, nós não estamos anulando, nós estamos estabelecendo o que a lei dizia. Ela serviu de aio, cumpriu o seu papel e pronto. Você não tem aqui nenhum verbo dizendo anularemos ou, porventura, deveremos estabelecer a lei. Não, em hipótese alguma. Paulo está explicando. Depois de Paulo explicar que o gentil não precisa guardar a lei, está lá em Romanos 2 e Romanos 3, que é o contexto, Romanos 2 diz, quando os gentios que não têm lei andam de conformidade com a lei. Então, o texto é bem claro, a diferença entre judeus e gentios. Agora, Paulo diz, e não pensem, judeus, que nós estamos anulando a lei, não. Isso que nós estamos fazendo, que Cristo veio e substituiu a lei, isto é, de fato e de verdade, obras da lei. Ok. Aí o Amado citou um monte de versículo que devemos guardar os seus mandamentos. E quais mandamentos? Vamos pegar 1 João 1:3, vamos lá. Os que guardam seus mandamentos, os que não guardam são mentirosos. Eu tenho 1 minuto e 31, que bom, são mentirosos. Agora, a questão é, olha só o problema de citar versículos isolados. Citar versículos isolados causa esta confusão na mente de todos. O Amado falou que é uma aparente contradição. Não, não tem nem aparente contradição. Tem apenas uma leitura que deve ser feita dentro do próprio contexto. 1 João 1:3 diz que pecado é transgressão da lei. Qual lei? A lei do Sinai, do Decálogo? Não. O contexto explica a lei que guardemos os seus mandamentos. 1 João 1:22. Os mandamentos que a igreja ouviu desde o princípio. 1 João 2:7. Quais mandamentos a igreja ouviu desde o princípio? O Sinai? Não. Não é a antiga aliança. Mas que mandamento é esse? O próprio versículo 23. A sequência do versículo 22 vai colocar. Mas que creiamos em seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Então, primeiro, esta lei aqui, João se refere na epístola, esses mandamentos,
aos quais João se refere na epístola, não são os mandamentos do decálogo, não tem confusão. O próprio João explica, no versículo 23, João 23, o seu mandamento não é outro, é este. Qual? O que vocês ouviram desde o princípio. Qual? Que amemos uns aos outros e creiamos no seu Filho Jesus Cristo. Esse é o mandamento de Deus. Agora, quando pega um texto que diz que, o amado coloca que porei as minhas leis nos vossos corações, ali são todas as leis, tem que ser as cerimoniais também, ou foram abolidas, ou todo o pacote tem que ser posto no coração. A nova aliança, você tem uma lei, porque lá, Hebreus fala que Deus vai gravar, imprimir na nossa mente, no nosso coração, a lei, ok? Então, a minha pergunta é, se não é a lei de Deus, os 10 mandamentos, a qual lei se refere Paulo? Que lei que Paulo está falando em Hebreus que vai ser gravada no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus, pelo fato de dizer que ele cumpriu a lei foi abolida, então nós temos um problema. Porque no Mateus 5, 21, ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento, eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Então, por que ele está falando aqui que aquele que odiar o irmão, ele pode chegar a se perder? Que é o mandamento não matarás. Mas se a lei foi abolida, por que ele está falando aqui não matarás? Porque é fato aqui em Mateus e no Novo Testamento que a nova aliança, ele está trazendo a lei para o coração do ser humano, do crente. Agora a pergunta continua. Qual, então, é a lei da nova aliança? Se a lei foi abolida, eu posso roubar, matar, adulterar? Não podemos matar, roubar, em hipótese alguma. Por que não podemos? Porque estes mandamentos foram sancionados na nova aliança. Como é isso, pessoal? Você tinha uma antiga aliança que está clara aí pelos textos que foi abolida. Ok? Ok. Esta antiga aliança, quando ela é abolida, ela torna-se obsoleta. No entanto, os mandamentos dessa antiga aliança, alguns deles que forem sancionados na nova, eles passam a valer. Mas eles têm valor devido à antiga aliança? Não. Eles têm valor devido à nova sanção que foram incluídos. Ou seja, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não adultero mais por causa do decálogo? Não. Porque todos estes mandamentos são encontrados na nova aliança e foram sancionados na nova aliança. Então, a antiga tornou-se obsoleta. Estes mandamentos que foram traspassados para a nova aliança estão em vigor pela nova aliança, não mais pela antiga. No entanto, o sábado não aparece como mandamento na nova aliança. Todos os 9 aparecem, mas o sábado não aparece em momento algum. Quando o amado pergunta que aliança é esta, é simples de responder. O escritor aos Hebreus 8 está fazendo uma alusão a Jeremias. Jeremias diz, Deus diz através de Jeremias, porém as minhas leis no coração deles. Quando diz as minhas leis, estas minhas leis, aqui você tem um artigo definido, são todas elas. Ou seja, então, quais leis são estas? São as leis do decálogo? Não podem ser, porque se for, porém as minhas leis, não diz porém algumas leis, mas as minhas leis. Então não pode ser, porque do contrário teria que ser todas as leis, ali não dá para dividir uma lei da outra. Mas o que é que acontece? Assim como Deus falou que Abraão andou nas minhas leis, sem contudo existirem o conjunto de leis da Torá, então Deus pode dizer porém as minhas leis, sem ser uma referência à lei da Torá. Mas que leis são essas? Simples. O próprio Novo Testamento explica. São as leis da nova aliança. E nessas leis da nova aliança não existe o sábado como mandamento. Olha só, 1 João 3 diz, pecado é transgressão da lei. 1 João 22 diz, se guardarmos os seus mandamentos, ou a sua lei, ou a lei de Deus, ou os seus mandamentos, tudo que pedimos ele nos dá. Aí o versículo 23 diz, e os seus mandamentos são que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Então, quando o escritor aos Hebreus diz, porém as minhas leis no seu coração, assim como Abraão obedecia às minhas leis sem existir a
decorar, porém as minhas leis no seu coração, não tem nada a ver com o decálogo, não tem nada a ver com os 10 mandamentos, tem a ver com quais leis? O texto joanino explica. O amado correu para João, para tudo quanto é lado, e eu respeito isso, é um direito do amado fazer isso, mas esqueceu que o próprio João explica quais leis são essas e que mandamentos são esses. São que creiam no seu Filho Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros. São as leis da nova aliança. Paulo chega a colocar que ele se fez que estava debaixo da lei, para os que estão debaixo da lei, mas que estavam sem lei para os sem lei. Aí diz assim, não estando eu, estando eu debaixo da lei de Cristo. Então, que leis são essas? O texto explica. São as leis do Novo Testamento. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Quando ele diz o novo mandamento eu vos dou, é uma referência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Então, está muito bem claro. Do contrário, essas leis de Hebreus 8, que é uma alusão profética a Jeremias, teria que ser todas as leis, todo o escopo, sem nenhuma restrição. Porque eu já mostrei que não existe separação de uma lei para outra lei. Como não, professor Ferreirinha? Existe sim. Vamos ver? Em primeiro lugar, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em pedras. São chamados de testemunho. Êxodo 25:16. Então, coloque dentro da arca as tábuas do testemunho, que darei a você, a prova da minha presença e de que dei a Israel a minha lei. Outra escritura. Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Atos 7:44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Apocalipse 11:19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. O que João viu no céu, professor? A arca da aliança, ou do testemunho. E o que tinha lá? Os 10 mandamentos, professor. Agora o amado colocou que o sábado faz parte da lei cerimonial. No entanto, Colossenses 2,16 diz, ninguém vos julgue por causa de sábados, por causa de luas novas, por causa de festas. E que sábados são esses? Aí vão dizer, não, são os sábados cerimoniais. Não, são todos os sábados, porque o próprio sábado semanal era um sábado que continha elementos cerimoniais. Se nós pegarmos aqui o Rumash, o comentário hebraico de Rashi, ele vai explicar que no dia de sábado, 2 cordeiros eram sacrificados. Então, quando o texto diz, ninguém vos julgue por causa de 2 sábados, está falando no plural de todos os sábados. Então, explicado, a lei é a lei da nova aliança, e nessa nova aliança não existe mandamento de sábado. E óbvio que não. Por isso que Jesus, lá em Mateus 5, ele vai deixar claro que ele está trazendo a lei ao nível do coração, das intenções do ser humano. Se você avançar na leitura de Mateus 5, a gente não tem muito tempo, aqui o tempo é bem corrido, né, porque é um debate, mas se você vai aqui a Mateus, eu só queria ler mais um texto ali, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, nós lemos lá o verso 21, né? Eu vou avançar a leitura para o verso de número 27, ele diz assim, ó, Mateus 5, 27, ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, eu bato nessa tecla, que na nova aliança, a lei sai das tábuas de pedra e vai para o coração do homem. Isso é um fato bem claro. Jesus está explicando isso daqui. Quando ele faz o discurso do Sermão do Monte, ele está deixando claro isso, ele não está abolindo a lei. Ele está dizendo o seguinte, porque os judeus guardavam a lei só no aspecto exterior. E Jesus disse, vocês estão pensando que matar é só você tirar a vida de alguém? Lá em 1 João, no capítulo 5, ele fala,
aquele que odiar o seu irmão é um assassino. Então, agora, Jesus está falando o quê? A lei vai estar no coração. É ali que ela vai estar e é ali que ela vai ser colocada pelo poder do Espírito Santo. Outro ponto que o professor citou é a questão de ser sancionado. O que foi sancionado na nova aliança? Ficou assim, não deu para entender. Porque se você tem a lei dos 10 mandamentos, que ela é imutável, ela não pode ser mudada, tá? Porque o texto de Mateus fala, bem claro ali, diz assim, ó, Mateus 5, verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais se passará da lei, até que tudo se cumpra. E aí você vai lá em Apocalipse 21, agora ele vai dizer o seguinte, observe só, até quando? Então você vai em Apocalipse 21, o apóstolo João vai dizer o seguinte, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, ou seja, se ele está falando aqui de um elemento escatológico lá na nova terra, ou seja, a lei está em vigor. Porque ele está deixando claro aqui, até que o céu e a terra passem, a lei está em vigor. Então, eu só queria que o professor Ferreira pudesse explorar um pouco mais, ficou confuso, essa questão, se a lei foi abolida, se ela não foi abolida, se essa lei que está sendo sancionada no Novo Testamento, qual é? Não ficou muito claro essa questão. Veja bem, eu acredito que ficou muito claro, porque o que foi sancionado? Todos os 9 mandamentos, você encontra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, você encontra todos os 9 mandamentos, mas você não encontra o mandamento do sábado, você não encontra esse dever do sábado. Então foi sancionado. O sábado não foi sancionado. Então, por isso que a nova aliança, nós não matamos, não roubamos, porque estes mandamentos foram sancionados na nova aliança, não é mais por efeito da antiga. Mas, professor, onde na Bíblia está a regra que tem que estar sancionados no Novo Testamento? Em lugar nenhum. E mais, tem mandamentos que não estão sancionados, como, por exemplo, onde está o mandamento, não terás outros deuses diante de mim? Não está, né? Então sua regra falhou, professor. Quando o amado lê Mateus 5,18, o texto diz assim, ó, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nem um iota ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, não passará o quê? Até que o céu e a terra passem? Não, não passará até que tudo se cumpra. O céu e a terra aqui entra como uma garantia de Jesus de que tudo irá se cumprir. Por que ele está dizendo isso? Agora sim você tem um quiasmo. Porque ele falou no versículo 17, eu não vim destruir, eu vim cumprir, eu vou dar uma garantia a vocês. Passe o céu e a terra, mas nem um iota nem um tio passará sem que tudo se cumpra, isto é, sem que eu o cumpra, sem que eu a cumpra. Aqui ele está dizendo que a lei vai perdurar até que o céu, enquanto existir céu e terra, em hipótese alguma. A pergunta é, com base em que o amado sustenta que Mateus 5,17 defende a eternidade da lei? Então, meus amados, ficou muito bem claro aí que realmente está resolvida a situação. A lei foi abolida. Por que foi abolida? Porque Jesus cumpriu. Nós não anulamos a lei pela fé. Por que não anulamos? Porque tudo que estava nela não passou nem o iota nem o tio, tudo foi cumprido em Jesus. E uma vez que tudo foi cumprido, ela nos serviu de aio, agora não precisamos mais desse aio, agora estamos em Cristo Jesus, ok? As leis que diz que serão gravadas em nossos corações são as leis da nova aliança, e nessas leis da nova aliança não existe a sanção da guarda do sábado, tá? Então, todos os textos que foi colocado que a lei foi abolida é uma referência não à lei cerimonial versus lei moral, porque não existe essa separação, já mostrei isso no início, já mostrei isso há muito tempo. A lei é uma só. Essa subdivisão já apresentei a vocês, é só voltar ao vídeo, está muito claro que é uma subdivisão feita pelos nossos amigos sabatistas, mas não é uma subdivisão propriamente dita. Então, a minha pergunta agora é, se está provado que a lei foi abolida, se está provado que os 9 outros mandamentos do Decálogo foram sancionados na nova aliança, eu pediria ao amado que apresentasse como mandamento não
transgredireis o sábado, ou lembra-te do dia de sábado para o santificar na nova aliança, por favor. Quando você vai ao livro de Atos, primeiro você tem lá em Lucas capítulo 4, 17, Jesus guardando o sábado. Isso é muito notório ali. Acho que não tem nem necessidade da gente ler esse texto, ele é bem conhecido. Indo para Nazaré, ele entrou numa sinagoga e ele estava guardando o sábado. Quando você vai ao livro de Atos, você tem lá vários textos falando que a igreja estava guardando o sábado. Por exemplo, Atos 13, 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Depois, Atos 13, 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Depois, 16, verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos das mulheres que para ali tinham concorrido. Depois, em Atos 17, verso 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Você tem mais textos aqui. Atos 18, verso 4, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como a gregos. Ele está pregando até para os gentios a respeito do sábado, não só para os judeus. Agora veja, o que é importante, o que é válido nós lembrarmos aqui. Se o sábado ele tivesse... A pergunta é, se você tem os 10 mandamentos, né, eu não estou fazendo uma pergunta, só um questionamento. Se você tem os 10 mandamentos que estão lá no Decálogo, por que 9 mandamentos foram sancionados na nova aliança e o sábado não? Isso não faz sentido. Nenhum sentido. Por quê? Quando Jesus ele morre, se o sábado tivesse sido abolido, na morte de Jesus, você tem ali em Lucas, no capítulo 23, no verso de número 54, diz, logo após que Jesus já havia morrido, José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz, eles levam, colocam ali na tumba, as mulheres vão começar a preparar o corpo dele, e o texto diz assim, capítulo 23 de Lucas, verso 54, era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja, Jesus já havia morrido. Se o sábado tivesse sido abolido, Jesus o teria feito antes, ele teria falado sobre isso antes da sua morte. Ou seja, se essas mulheres aqui e a igreja ali, começando a igreja no Novo Testamento, no livro de Atos, eles estão guardando o sábado. O próprio Paulo está guardando o sábado. E ele está ensinando isso até para os gentios. Por quê? Ele não está só na sinagoga. Tem outros lugares que ele está indo, que já é lugar onde estão os gentios. E ele está ensinando o sábado em terras gentílicas. Se fosse só para o judeu, ou se tivesse sido abolido, por que Lucas... Veja, Lucas vai escrever o seu evangelho, não vamos discutir aqui a questão de data, mas possivelmente ali entre o ano 50, 55, mais ou menos. Por que Lucas, depois de 20 anos depois que Jesus morreu na cruz, por que ele estaria falando do sábado, das mulheres guardando o sábado? Ele escreve o livro de Lucas, ele fala também que a igreja está guardando o sábado. Se o sábado tivesse sido abolido, Lucas não iria registrar isso nem no evangelho e também no livro de Atos. O Amado falou que Jesus guardava o sábado. Tá, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Jesus oferecia sacrifícios. Jesus exercia toda a obrigação de um judeu que estava dentro da lei, inclusive as obrigações cerimoniais. O Amado apresentou várias passagens em que a igreja se reunia no dia de sábado, nos Atos dos Apóstolos. Sim, nas sinagogas, em retiros, porque era o dia dentro do costume judaico em que se havia
a lei de Moisés nas sinagogas. Isso é fato, isso é histórico. Eu pedi para o Amado apresentar um mandamento que fale, lembra-te do dia de sábado, não venhais a transgredir o sábado, guardai o sábado, o Amado não apresentou. E ninguém apresenta, porque esse mandamento não foi sancionado na nova aliança. Por que 9 mandamentos foram abolidos e o sábado não? O Amado disse que não tem lógica. Sim, muito pelo contrário. Tem lógica e muita lógica. Deixe-me só apresentar para o Amado o quão lógico é a guarda do sábado ser abolida para os gentios. É impossível o sábado não ter sido abolido justamente por força de lógica. Veja bem, no sábado não se deviam cozinhar, Êxodo 16, 23. Não deviam sair de casa, Êxodo 16, 29. Deviam obrigar seus escravos a guardar o sábado, Êxodo 20, 10. Os nossos amados sabatistas têm que obrigar seus funcionários que têm empresa. No sábado vocês não vão trabalhar na empresa em lugar nenhum, vocês têm que guardar, tá bom? Não deviam fazer semeadura e colheita de frutos e cereais, Êxodo 34, 21. Não deviam acender fogo, Êxodo 35, 3. Deviam guardar o sábado do pôr do sol à sexta-feira. Não deviam recolher lenha. Não deviam fazer viagens e tratar de negócios no sábado. Eu acredito que os amados sabatistas fazem viagens. Não deviam carregar peso. Eu acredito que os amados sabatistas carregam um pezinho aí sequer no dia de sábado. Jeremias 17, 21. Não deviam fazer qualquer transação comercial, não deviam andar mais de 1 quilômetro. Atos 1, 12. Eu acredito que os amados adventistas andam mais de 1 quilômetro e transgridem tudo isso que não se devia ser feito no dia de sábado. Então, por que 9 mandamentos foram sancionados e o sábado não? É simples, porque o sábado é um mandamento regional e Ezequiel 20, 20 diz que é um mandamento de sinal entre Deus e os judeus, ok? Isso está muito bem claro. Então, quando o Amado cita essas passagens, são passagens costumeiras. Aí o Amado coloca por que Lucas, 20 anos depois da morte de Jesus, falaria da guarda do sábado, porque Lucas está escrevendo um tratado biográfico de Jesus e contando a história do passado. Então, Lucas conta que a mãe de Jesus levou 2 rolas para sacrificar no templo, vai falar de Jesus no sábado na sinagoga, lendo as escrituras por causa das paraxás, ou seja, é indubitavelmente lógico Lucas narrar isso, assim como é indubitavelmente lógico 9 mandamentos serem sancionados e o sábado ser abolido. Simples, porque o sábado era um mandamento cheio de cerimonialismo, cheio de ritualismo. Assim sendo, pode-se concluir que é impossível guardar o sábado fora do judaísmo do judaísmo daquela época e, portanto, a razão dele não ter sido sancionado. Concluo dizendo que nenhum sabatista guarda o sábado. Se guarda, guarda a seu bel prazer e não como ensina as escrituras. Olha só, o que fala em relação ao sábado? Quando você pega o Rumash, ele vai colocar, o Rumash, trabalhando números, ele vai trabalhar o Bamidbar, ele vai trabalhar números, capítulo 28, e falar do holocausto feito no dia de sábado, holocausto do sábado em cada sábado. E não o holocausto deste sábado em outro sábado, posto que ele não ofereceu neste sábado. Ou seja, isto mostra que o sábado, e aqui não são os sábados, aquela semana sabática, é o sábado semanal, o sábado do 7º dia. Então isso mostra que o sábado era um mandamento cheio de cerimonialismo e de ritualística que outros povos não poderiam guardar, apenas os judeus daquela época. O sábado não é uma festa cerimonial segundo a própria Escritura. Por exemplo, lá o texto tão conhecido de Colossenses 2, não dá para ler aqui por causa do tempo, mas do verso 14 ele vai dizer, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Ok? Depois ele vai falar o texto lá, ninguém se os julgue por causa de comida, etc. Depois o verso 17 ele diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir,
porém o corpo é de Cristo. Então, ele está falando, esse escrito de dívida, ele está falando no próprio texto aqui, ele apresenta. Ele fala ali, ó, o verso 13, se voltar um pouquinho. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, os pecados. Então, tem a ver com o quê? Com a lei cerimonial. Então, quando nós pecamos contra a lei de Deus, nós vamos a Cristo e pedimos perdão. O Antigo Testamento era a mesma coisa, só que lá era tipificado no santuário. Os animais morriam. Ele diz agora que isso foi o quê? Removido. E isso é uma sombra. Quando você vai a Isaías 66, e o verso 22 diz assim, ó, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne me adorar perante mim, diz o Senhor. Então aqui também mostra que o sábado foi criado, foi dado lá na criação, e ele volta na nova criação. Ou seja, o sábado é eterno. Ele não é uma festa cerimonial. A lei de Deus não foi abolida, obviamente. E aqui, muito bem citado esse texto, porque aqui Tiago ele está enfatizando que se o decálogo tem 10 mandamentos, e eu pego um mandamento, e eu digo que esse mandamento foi abolido, então eu estou transgredindo toda a lei. Ou a lei, porque assim, a questão é, ou a lei foi abolida, ou ela não foi abolida. Esse é o ponto. O decálogo foi abolido ou não? A minha defesa desde o começo é claro que não, porque a Bíblia não apresenta nenhum texto dizendo que a lei de Deus foi abolida. E aqui, Tiago deixa claro. Inclusive, ele vai, claro que ele não vai citar toda a lei, ok? Ele está escrevendo aqui também num contexto judaico que eles entendiam, não só para os judeus, né? Mas ele vai dizer assim, ó, portanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, veja, a lei hoje, eu vou dar um exemplo bem, 10 segundinhos, Elton, 10 segundos. A mesma lei de trânsito, ela pode me punir e proteger o outro. Depende se eu sou um transgressor da lei ou não. Se eu não sou um transgressor da lei, a lei não me condena, é claro. É isso que Paulo está falando o tempo todo nas suas cartas. Né? Então, tem que ficar claro que Tiago aqui, ele corrobora com a posição que foi apresentada, a minha posição desde o começo. Ok, então a pergunta do João Pedro Torales. Pastor Ferreira, o amado disse que os 9 mandamentos estão ratificados no Novo Testamento. Por favor, mostre o terceiro mandamento no Novo Testamento, não tomar o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Ok. Veja bem, quando você pega Tiago 5,12, e aí sim, aí você tem inferência de mandamento, que não se tem inferência acerca do sábado. Você pega Tiago 5,12 e fala de não jurar pela cabeça, não jurar em hipótese alguma, não jurar de forma alguma. Então aí, quando você pega Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 28, diz assim, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos dos ídolos. Quando Tiago 5,2 diz que tudo que você falar, você será condenado por aquilo, está inferido ali o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você tomar em vão, você será condenado por isso, Tiago 5,12. Ah, professor Ferreirinha, inferência? Inferência por inferência, o mandamento do sábado também o encontramos em Apocalipse 14:7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui está dizendo que devemos adorar ao Deus Criador, fazendo inferência ao quarto mandamento, que diz, em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Eu vou citar aqui 3 textos do Antigo Testamento,
no Salmo 119, que diz: a tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Se a lei de Deus é a própria verdade, se a gente diz que a lei foi abolida, então a verdade foi abolida. Salmo 119, 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Salmo 119, 152. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Ou seja, a lei é eterna. O fato de você não ter lá no Novo Testamento, lembra-te disso, não é necessário. Por quê? 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada. Eu aceito toda a Bíblia. E ali, Jesus ali não está mais legislando algo. Ele já legislou, ele trouxe a lei no Antigo Testamento. O que Jesus está fazendo no Novo Testamento? Obviamente, ele está confirmando a lei. Você vai ver no livro de Atos, os sacerdotes estão se convertendo à fé. Se os sacerdotes soubessem que Jesus tivesse abolido a lei, nunca eles iriam aceitar Jesus, porque eles conheciam toda a Bíblia, tanto a Torá como a Taná, então eles nunca iriam aceitar Jesus se eles soubessem que Jesus tivesse abolido a lei. E quero dizer que o decálogo foi abolido, isso está em 2 Coríntios 3, 7 e a seguir. Mateus 5, 18 diz que nada passaria da lei até que tudo se cumprisse. Jesus disse: eu vim cumprir, então ele cumpriu, passou. Hebreus 10, 9 retira o primeiro aqui é o pacto do Sinai para que se estabeleça o segundo, então foi abolido. Hebreus 8, 13 diz, quando diz nova aliança, envelheceu a primeira, e o que envelheceu presto está de acabar, e é uma referência, mais uma vez, ao Sinai. Quando o amado, alguém coloca que a lei é verdade e a verdade não pode ser abolida, e cita que toda a escritura é divinamente inspirada, é simples, toda a escritura é divinamente inspirada, a lei é a verdade, ela foi abolida, mas quando? Depois que ela cumpriu o seu papel. Jesus disse que ela não passaria até que tudo se cumprisse. Como tudo se cumpriu, então passou. Até que tudo se cumpriu, então passou. Os sacerdotes não aceitariam Jesus se soubessem que Jesus aboliu a lei. Aí nós temos um problema seríssimo, né? Porque se usar esse critério, então os sacerdotes não poderiam aceitar Jesus, uma vez que todos os sacrifícios, todos os cerimonialismos, que era função dos sacerdotes, foram abolidos. Então, senhores, o sábado não é para a igreja, está aí muito bem claro, não existe o mandamento do sábado para a igreja, o sábado não pode ser guardado devido a todo o cerimonialismo, ritualismo, e impedimento de andar 1 quilômetro ou coisa do gênero que se tinha para a guarda do sábado, precisava ser, por força de lógica, um mandamento regional. Os sábados são sinais entre Deus e os judeus, tá? E Isaías 66, quando diz que os sábados voltará, diz que também voltariam as luas novas. Portanto, para pegar o sábado, as minhas leis nos vossos corações, para dizer que as leis vão para os corações, ou são as leis da nova aliança, ou precisa pegar todo o corpo de lei veterotestamentária, incluindo os sacrifícios.